povo, os donos da bola no ar. E é claro, a gente vai começar falando de Campeonato Mineiro, porque tá rendendo assunto, hein? Ê, beleza, viu? E agora é oficial, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro não será no Mineirão, porque tem show do Gustavo Lima. Aí eu levanto a bola já para os meus queridos, sempre aqui ao meu lado, Valu, Thiago Fernandes, Ale Oliveira. Nessa ordem, queridos, nessa ordem? Não. É porque todos estão no meu coração. Eu teria que falar o nome todo, assim, Ale Oliveira, Thiago Valu e Thiago Fernandes. Nessa ordem? Não, é tudo emendado. Tá todos vocês no meu coração. Pode ter certeza disso. Agora, de verdade, o Mineirão hoje, ele é uma casa de festa que em alguns momentos tem jogos, tem até a tirolesa no Mineirão, tinha pelo menos. É um estádio ainda e a gente ainda tem o futebol em primeiro lugar. Thiago Fernandes. Entre o boteco do Gustavo Lima e Campeonato Mineiro, eu prefiro o boteco do Gustavo Lima, é bem melhor. É bem de melhor. Sacanagem, né? Eu acho bem melhor. Tanto de brincadeira. Canta uma. Não vai lembrar, tá vendo? Na hora de amar. Essa é boa. Isso é boa. Que dureza, hein? Eu gosto. Tem essa letra? Coisa? Não, aqui, mas vamos lá. Não, eu sou muito ruim cantando, você já sabe disso. Vamos voltar ao foco. Mas aqui. falando sério, de verdade, entre Gustavo Lima e Campeonato Mineiro, eu prefiro 1000 vezes o boteco do Gustavo Lima. Eu entendo quem não goste do Gustavo Lima e tem todos os direitos de não gostar ou gostar, enfim. Mas eu prefiro o boteco a assistir qualquer jogo do Campeonato Mineiro. Thiago, eu acho que o Campeonato Estadual é uma porcaria. Thiago, já falei isso várias vezes aqui. Beleza. Não é isso, não é essa a questão. Estamos falando de um estádio de futebol que em vários Mas não é um estádio de futebol, é uma arena multiuso. Em vários momentos de sua história, ele pensou o calendário dele, o pensamento do Mineirão foi sempre pensando o calendário dele, principalmente com o início do Campeonato Mineiro e com suas decisões. Sempre foi tomado Deixou de ser um estádio de futebol. Só um minuto. Calma. Vamos pensar, vamos refletir. Vamos refletir. O estádio sempre foi pensado em suas agendas, principalmente pensando em foco nas decisões que existem dentro do estadual, semifinal e final. Aí agora eu pergunto para vocês, o estádio do Mineirão, fora de uma decisão do campeonato por causa de um show, achar isso normal? Beleza. Ele deixou de ser um estádio de futebol há muito tempo. É um assunto ele deixou de ser só um estádio de futebol há muito tempo. Ele é uma arena multiuso. E para que ele consiga pagar as contas e se manter em pé, e de pé para o torcedor ir lá e assistir, ele precisa vender os ingressos de show. Uma arrecadação num show do Gustavo Lima, ela é muito maior do que uma arrecadação numa final de Campeonato Mineiro, independentemente de quem vai se enfrentar. E o Mineirão hoje precisa, para se manter de pé, fazer isso. Eu acho lindo a forma como a gente gosta do futebol. Eu amo o futebol romântico. Só que não dá mais. O Mineirão hoje é uma arena multiuso. Ele não é apenas um estádio de futebol. E se o torcedor queria ver o Mineirão antigo, igual era com a Dengue, daquela forma que ele priorizava 1000 vezes o futebol, não tem como. Ele vai ter que ver um estádio que não vai conseguir se sustentar, não vai conseguir gerar conforto para o torcedor e não gera. Se você não tiver esses shows em momentos como o que acontece agora, não consegue gerar. A gente viu o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, em uma final de Campeonato Paulista, tendo uma arquibancada inteira vendo telão, porque teria um show lá no fim de semana. E era finalíssima do Campeonato Paulista. E pra mim, o Campeonato Paulista é o principal campeonato estadual do Brasil. E a gente viu isso. Cara, pra mim é algo absolutamente natural. Aqui nem vai se ver. Valor. Boa tarde. Boa tarde. Você, Elton, Pio, Pio. Ale, Thiago e o nosso telespectador. Quero que você brigue. Não há necessidade. Vem que eu tô querendo. Igual aquele episódio dos Simpsons, eu vim em paz. Eu tive a oportunidade de participar agora de um evento no Mineirão, até da Minas Arena, falando conosco a respeito disso. Então, eu acho que está faltando um diálogo definitivo dos clubes. A gente sabe que, por exemplo, o Atlético já sinalizou, inclusive, que vai usar o Mineirão até a metade do ano e o Cruzeiro ainda não sinalizou nada com a Minas Arena. E só a título do que foi colocado mesmo, agora há pouco, pelo próprio Samuel Lloyd, os jogos no Mineirão impactam 80% daquilo que arrecada a Minas Arena. Então, assim, pelo menos nas finanças do Mineirão, não são os eventos que são a maior parte. Eles significam algo em torno de 20%. Mas, como o próprio Samuel também disse, enfim, as datas dos shows, elas são sabidas muito antes das datas do futebol. Ou seja,
nós temos um imbróglio que só será resolvido quando definitivamente as partes se sentarem e definirem para que esse tipo de situação não aconteça. Repito, nas palavras do próprio administrador do Mineirão e mostrando em números, o futebol significa 80% daquilo que lucra o consórcio. Mas só um parênteses que é importante aqui, porque eu falei assim, um show do Gustavo Lima ele rende muito mais do que qualquer jogo. Do que um jogo. Perfeito. A sua comparação, sim. Porque não foi jogo uma por temporada. evento. Não é a temporada inteira. Com certeza, Thiago. Importante. Pio, como que você vê tudo isso, cara, que está acontecendo? Hoje, Samuel Boyd está acontecendo agora um Media Day, né, lá no Mineirão, e ele já deixou claro que realmente o primeiro jogo da final não deve acontecer no Mineirão. Um abraço para você, Altinho, grande Alê, meu companheiro também de Itatiaia. Abraço um bem minúsculo, pros né? irmãos aqui, né? Vocês colocaram ele ali de propósito, né? É, são a medida certa, ele tá chegando... O cara chega atrasado, dá uma dessa aí. Não, aqui, ó, Impressionante. primeiro peço desculpa a todos Não, que estão desculpa, acompanhando não. e a vocês também, porque Não foi tem um mais, equívoco fica da minha tranquilo, parte. não tem Cheguei mais. 3 Depender de minutinhos mim. atrasado. Ale, ele não Mas eu consegue cheguei na hora alcançar o certa. chão não, Ale. Mas eu consigo sim. Eu cheguei na hora certa, porque mais uma vez você tá errado, né? Não, eu cheguei na hora certíssima, porque eu discordo completamente. Primeiro que a música que você gosta. Primeiro, ó, eu vou mapear os erros. Os erros. A música eu cantei no ritmo errado, né? Não. Além de cantar no ritmo errado, essa música não é do Gustavo Lima, Mas ela é ele do que Marcelinho canta. de Lima. Não, mas ele que faz cabelo. Um abraço pro Marcelinho de Lima, essa música é antiga, inclusive. Quem é o Marcelinho? É um cantor Joga sertanejo. onde? Cantou sertanejo. Não, o Gustavo Lima fez um negócio cabão, de verdade. Não. É bom, aí, poxa. O Gustavo Lima que fez cabão. Tá, mas Vai, e o segundo outra erro? coisa, Já mandou o primeiro. erro é que o campeonato estadual não deve acabar. Ele pode mudar e ser repaginado. Tô contigo. Por quê? Porque se você acaba com o campeonato estadual, tem a equipe do interior que ela se mantém por conta do campeonato estadual. Então você tira o futebol das cidades do interior, e aí eu aproveito para dizer que o Dodô, o jogador do Atlético também, está errado. Depois ele até tentou contemporizar, dar uma amenizada, mas acabar com o estadual é um erro. Repaginá-lo e talvez tirar os clubes maiores e colocá-los em uma outra etapa de um campeonato, e aí são outros detalhes, ok. Mas terminar com o estadual é um erro crasso, porque você acaba com o futebol no interior e nessas cidades pequenas que amam também o esporte. Concordo plenamente. Ô, Ale, só Sai no Netflix também, em 8 temporadas sem comentário, né? Curto, inclusive. Parabéns. Mas se você quiser assinar, tá lá, eu mando o Pix, aí fica tranquilo. Aí chegou arisco hoje. Pilks. É isso Ele aí. chegou mordendo hoje. Olha, só pra amarrar aqui. Nesse momento, antes do campeonato começar, já saber que uma das finais não vai acontecer no Mineirão, dá uma desanimada, né? Mas eu acho que nem tem embrólio. Embrólio é fazer dinheiro. A empresa compra o bagulho pra fazer dinheiro. Ou a gente vai pensar que ela vai comprar um negócio pra dar prejuízo. Ó, vamos fazer um negócio aqui, gastar uma grana, comprar a arena aqui pra ter um prejuízo. Não vai ter, eles querem lucro. E se pra ter lucro eles tiverem que arrebentar com algumas datas, eles não devem nada a ninguém. Não tem um compromisso com o futebol mineiro, eles têm um compromisso em fazer dinheiro para eles. No que eu acho que eles não estão errados. O Mineirão não é mais do Estado. Todo mundo sabe que existe uma PPP, que é uma parceria público-privada, né? O Estado ainda coloca dinheiro no Mineirão para completar um determinado valor que é a Minas Arena. Até que diminui a partir desse ano, né? Acho que cai para 50%. É um valor que o Estado pagava. Agora, se tem um show marcado para a final do estadual, aí é uma questão também de discussão, porque todo mundo sabe que há um calendário específico para a disputa do Campeonato Mineiro e essa final tá lá. Se os clubes não têm um acordo específico para jogar para o Mineirão, aí eu tô com o Alê. Tem que gerar dinheiro, porque senão vai colocar mais dinheiro público lá dentro e essa é a questão. Olha só, todo mundo tá percebendo como que os estaduais rendem, né? E o Dodô e o Hever têm opiniões totalmente diferentes sobre o formato do Campeonato Mineiro. Não é questão de acabar ou não os estaduais. Assim, eu acho que o cenário ideal do futebol brasileiro hoje seria o Campeonato Brasileiro ser adiantado alguns meses, né? Para distribuir o Campeonato Nacional em um tempo maior. Eu acho que ele fica muito apertado. O ideal seria o Campeonato Brasileiro ter o início aí no meio de fevereiro, na minha opinião. E, sinceramente, a questão dos times que dependem do estadual e tudo mais, eu entendo. Acho que, obviamente, olhando pelo lado deles, é um campeonato importante, onde eles têm uma arrecadação, onde eles têm essa vitrine, né, também para os jogadores e tudo mais.
mas eu entendo que talvez seja responsabilidade da CBF ter um calendário para todos os times, né? Para esses times também, a nível nacional. Talvez com etapa estadual, não sei, mas isso aí é motivo de discussão, imagino, para o futuro do futebol brasileiro, que inevitavelmente eu acho que o estadual, como a gente conhece hoje, ele vai chegar ao fim. Mas a gente sabe a importância também que tem essa competição. Nós temos um elenco, nós podemos assim se dar o luxo de falar que temos um elenco muito grande, né? E onde você consegue ter uma rodagem interessante já no início do ano, até porque não vai estar todo mundo 100%. Então a gente é privilegiado. Mas eu acho que mudanças também nessa competição trará talvez prejuízo, principalmente para as equipes de menor expressão, que têm um calendário totalmente voltado ao campeonato estadual. Então a gente também tem que pensar nesses companheiros, nessas equipes. Duas opiniões aí, uma bem diferente da outra. Os dois jogam no mesmo clube, são profissionais de alto nível. O que eu penso é o seguinte, o Dodô, a minha opinião, ele poderia aproveitar o Campeonato Mineiro para acumular uma sequência de jogos, coisa que ele não teve na temporada passada. O ano passado ele sofreu com lesões, teve poucos jogos, principalmente entre os titulares do Atlético, então seria uma grande oportunidade para ele. Thiago Fernandes, é sempre essa discussão, né? Vai sempre levantar e você entende que as opiniões batem no que você pensa e também naquilo que eu penso. Então, isso é natural. É aquele que defende um pouco mais os clubes do interior. Eu sei que a sua ideia não é eliminar o Campeonato Mineiro. Você pensa sim, muito parecido. É sim. Você pensa... O atual formato pode pegar sim, e bolar assim. É porque esse campeonato não salva os pequenos. É mentira. Só óbvio, mentira. Tá falando mentira. 8 datas a mais não vai salvar os pequenos. Você precisa ter um calendário completo. Desse jeito, atrapalha os grandes e não salva os pequenos. Então, não é essa a solução. Já está aprovado. É isso. O que eu queria era não acabar com a possibilidade dos grandes irem ao interior. É o que eu levanto a bola e você já não concorda tanto. Eu acho que não tem tanta necessidade. Eu entendo que isso talvez matasse a torcida no interior. A gente tem um grande problema em Minas. Eu não sei se seria um problema, as pessoas escolhem, têm direito de escolher quem elas torcem, né? Mas em Minas, a torcida grande mesmo no interior, em muitos espaços de Minas, ela não é tanto para os times da capital. Tem muito torcedor, meu pai é de Oliveira, tem muito torcedor de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, até mais do que torcedores dos times da capital. Minha outra avó era de Cataguases, a mãe da minha mãe, ela é de Cataguases. Ali então, meu amigo, é só flamenguista. Era todo mundo flamenguista. Então assim... Por quê? Não sei o motivo, porque só chegava o Campeonato Carioca lá. Agora isso mudou. Mas ele chegava lá como, Pio? Não era com o jogo lá. Rádio. Não, então, mas essa questão... Televisão essa também, questão. na televisão. Hoje todo mundo tem essa televisão. possibilidade de ver os jogos. Hoje, independentemente do lugar que você está, você consegue ver um jogo da China, se quiser. O grande problema hoje é que eu acredito de verdade, acredito realmente, que pouco influenciaria a presença dos clubes hoje no interior. Seria importante hoje que os jogadores do futebol do interior tivessem um calendário bem longo, bem vasto, e que eles tivessem a possibilidade de jogar torneios regionais para conseguirem se classificar para torneios nacionais. Ô Thiago, só falando a respeito dessa questão do estado de Minas Gerais, como que é grande essa questão, eu vou defender o lado da importância de se ter um grande lá. Eu vou dar o exemplo de Caldense e Atlético, decisão do Campeonato Mineiro em 2015. A cidade de Varginha, que estava recebendo, e a Caldense, lembrando, não é de Varginha, ela é de Poços de Caldas. A cidade parou. Eu fui para lá na sexta-feira, o jogo seria no domingo. A cidade só respirava aquele grande momento, legal, só se falava. É legal. Pelo evento, É legal, tudo. só que entre ter um calendário cheio do ano inteiro, com os caras com contrato, inclusive anual, com emprego para todo mundo lá, e ter um jogo no ano com um grande, eu acho que o calendário cheio ele vai ajudar muito mais. Sim. Você pensa, quando você fala isso, nesse formato já tá aí, tá dando certo? E sabe o que é possível fazer? Como aconteceu em 2002, que teve um super campeonato mineiro, acho que o Cruzeiro venceu, não foi, Valor? Foi. A Caldense, inclusive, foi a que se classificou para enfrentar os Foi a campeã mineira. A Caldense é campeã mineira. Caldense é campeã mineira. Super campeão. Exato. Cruzeiro é super. Então, eu acho que podia ter feito algo nesse sentido. No final do ano, ou então no meio da temporada, quando tiver uma brecha no calendário,
Se faz um super campeonato mineiro com 4 datas, 3 datas que seja. E aí coloca esse time, o time que for campeão do interior, jogando contra os grandes da capital. Ou então contra os principais. Porque o Tombense hoje, por exemplo, é um time pra mim que ele também não deveria jogar um Campeonato Mineiro estando na segunda divisão do futebol brasileiro. Ele joga hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. É muito sacrificante, é muito desgastante que o Tombense faça jogos do Campeonato Mineiro, jogos da Copa do Brasil, jogos da Série B. Isso desgasta e mata o elenco. Mas é a minha forma de pensar. Ô Thiago, esse debate ele é longo, ele é extenso, a gente já discutiu aqui vários dias sobre isso. Olha, quando você fala de ampliar o calendário para as equipes do interior, seria mais ou menos o que tem na Inglaterra, que lá tem até a 6ª ou 7ª divisão. Até a 6ª divisão. Acho que até a 6ª divisão. Seria algo nesse sentido? Esse é o mundo ideal. Para aí eu não estou falando nem de Minas, estou falando do Brasil como um todo. Você fazer as ligas, que elas são abrangentes, que elas vão englobar várias datas, que vão dar emprego não fazer contrato de 3 meses, que é o que acontece hoje. Então acho que essas ligas são importantes. Acho um pouco utópico porque isso precisava de uma interferência dos clubes, você precisa praticamente tirar as federações e aí a gente sabe que existe muito interesse envolvido. Agora, um campeonato que seja um campeonato estadual mais longo, com a participação das equipes que disputam a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro um pouco mais adiante, eu acho que é válido. A gente quer inclusive que aumente as datas. Para esse ano diminuiu. Então para esse ano, para quem é do interior, para o pequeno, piorou. Tem menos data. Eu falei outro dia com o treinador do Vila Nova. Falou que é muito difícil você trazer jogador oferecendo contrato de 3 meses. Se o cara tem um time, qualquer time, que pague menos ou que tenha menos nome, menos tradição, mas oferece um contrato anual, o cara vai para lá. Então hoje não ajuda os pequenos. A questão de mudar o formato, isso eu concordo. Eu acho que não tem que acabar com nenhuma competição assim. Para você não tirar o calendário, você tem que aumentar o calendário. Nisso eu concordo plenamente. Agora, só para ainda usar a entrevista, que é bom a gente usar o material que passou, eu teria certeza, isso aí eu nem tiro e nem coloco, que o Dodô não daria essa declaração se hoje ele jogasse num time, por exemplo, do interior e que dependesse de uma competição dessa para ele se manter jogando, porque ele precisa de um contrato. Porque na verdade é essa, ele sentou em cima do contrato dele que ele tem no Atlético. Porque ele ganha um salário, obviamente ele tem que ganhar, ele é um trabalhador, mas ele não entrega para o Atlético aquilo que o clube também o paga, porque ele fica mais fora lesionado do que qualquer coisa. Gostei, né? Gostei. Bom. Mas é verdade. Positivo. Ele tem o contrato. Exato. O contrato o deixa plenamente dentro das normas trabalhistas, daquilo que o futebol entende. Mas ele está reclamando de um campeonato que ele não joga, e não é só porque ele é reserva, mas é porque ele também se machuca demais. Tira o HG e deixa esse rapaz aí, bicho. Não, Mas você discorda? Mas só pode dar opinião. Concordo. Ele só pode dar Ele opinião. pode dar a opinião dele. Ele pode dar a opinião dele. Mas ele sentou no contrato para dar a opinião que ele deu, falando que tinha que acabar o campeonato. Lembrando, são 17 jogos da temporada passada. Você é time Dodô ou time Hever, Valor? Não, você ficou caladinho, você ficou só observando as discussões. É porque aprendendo, né? Oportunidade de aprender com os companheiros, sempre com colocações muito inteligentes. Eu acho que o principal, enquanto a mudança não vir de cima, e aí, como disse o Alê, é quase utópico, mas é o que eu acho que é preciso, da CBF, as federações vão mexer ano a ano para lá e para cá nos calendários, na forma de disputa, e ainda não vão satisfazer o anseio dos grandes e vão deixar uma enorme lacuna para os times pequenos. Como eu falei, a discussão é bem longa. Deixa eu só dar um recadinho aqui, ó. Ti Ultra Fibra deixa sua casa muito, mas muito ultra. Sabe por quê? Você tem até 1 GB de ultra velocidade para aproveitar como quiser para trabalhar e estudar sem travar. Aproveite as melhores plataformas de streaming para curtir uma experiência ultra divertida e você ainda ficar ultra poderoso nos games, como o Pio, com muita estabilidade. Ouviu, né? Então não perca mais tempo. Venha para a TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com ofertas especiais a partir de R$ 92,70 por mês. Ligue agora, 0800 880 4141. Acesse tim.com.br, TIM Ultra Fibra, ou vá até uma loja da TIM e deixe sua imaginação fluir com grandes possibilidades. Vem com a gente! Tiagão!
Escutei uma ali fora ali. Nem sei se você sabe a respeito disso. Eu vou te pegar no pulo aqui ao vivo nos Donos da Bola. Do Big Brother? É. Você viu, aliás, três casais já. Coisa, hein? Você viu o casal que tá formando? O Black e o Tupete? Eu vi 3. Eles chamaram pra brincar, parear as caixas. 12h51 agora aqui na Band. Thiago Fernandes. Tem zagueiro da Europa que interessa o Atlético? E olha que eu nem falei o nome. Olha como que ele é esperto. Eu nem falei o nome, ele já... Ô, Elton, o Fabrício Romano deu essa informação, né? Eu até fui atrás na terça-feira para tentar entender qual era a situação desse atleta. O Lucas Veríssimo, de acordo com o Fabrício Romano, jornalista do Sky Sports, ele é um jogador que interessa a Flamengo e ao Atlético. Aí eu tinha ido atrás do pessoal do Lucas Veríssimo na terça-feira para saber se ele podia voltar ao Brasil. Eu nem tinha lido nada sobre Atlético e Flamengo interessados no jogador. E aí quando eu perguntei a essa pessoa, ele falou: Thiago, descarte a volta do Lucas Veríssimo nesse momento ao Brasil. O Lucas quer ficar na Europa, ele tem preferência pela manutenção no Benfica, e caso ele não consiga ficar no Benfica e o Benfica não queira a permanência dele, existem outras possibilidades que a gente pode trabalhar aqui na Europa mesmo. A ideia do Lucas é se restabelecer na Europa, porque ele teve uma lesão grave no ano passado no joelho, voltou a jogar há pouco, e a ideia dele é permanecer na Europa e chegar para jogar pela seleção brasileira. Ele quer participar do próximo ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira. Olha só, muito bom jogador, acho um excelente atleta, jogou muito bem no Santos, mas na atual temporada, né, ele está vindo de uma lesão grave. Ale Oliveira, ele tem 4 jogos apenas na atual temporada. E isso acabou tirando a possibilidade dele ir à Copa do Mundo. Acho que na lista original ele estaria, mas realmente a temporada passada dele foi muito problemática, né? Eu também acredito que esse jogador tenha mercado na Europa. Tava jogando, quando ele estava saudável, ele estava jogando no altíssimo nível. E aí é uma opção do jogador. Se ele tem mercado na Europa e ele prefere jogar lá, se estabelecer lá, é um direito do jogador, mas seria uma contratação maravilhosa. O Lucas Veríssimo hoje, ele briga para ser da seleção do Campeonato Brasileiro. Você tem outros grandes zagueiros aí, né? Você tem Davi Luiz, você tem Gomes, tem Gemerson, você tem outros tantos bons zagueiros, mas para mim ele brigaria para ser da seleção do campeonato. Pio, é aquele tipo de zagueiro que eleva o nível de qualquer setor defensivo, né? Sem dúvida, a questão da lesão realmente atrapalha. Saiu bem do Santos, estava em alta no Santos, é um ótimo jogador. E se voltasse para o Brasil, ganharia o futebol brasileiro. Mas eu também acredito que dá para ele dar mais uma rodada ali na Europa. A gente, ouvindo recentemente algumas fontes também lá pela Itatiaia, inclusive pessoas ligadas ao Benfica, diziam que o Benfica queria de fato a saída dele, até porque já tinha mais contratações de zagueiro para acontecer. Então, mas isso aí, o mercado europeu, né, é um cara que tem mercado na Europa, como o Ale colocou. Eu acredito que é uma contratação seria audaciosa, uma tentativa audaciosa dos clubes aqui do Brasil. Você enxerga de outra forma, Valor? Não, enxergo dessa forma também. Jogador que só por conta do motivo clínico, né, não esteve presente, talvez no elenco que disputou a Copa do Mundo, enfim, um atleta de alto nível e tem condições de... talvez só ali a zaga do Palmeiras hoje é uma dupla muito bem solidificada, né, com o Murilo e o Gustavo Gomes, mas até mesmo no Flamengo ali, talvez um jogador que tem plenas condições de disputar uma titularidade em qualquer um dos 3 grandes elencos do futebol nacional. Olha só, notícia ruim do Departamento Médico do Cruzeiro. O volante Fernando Henrique teve uma lesão no menisco do joelho direito e deve passar por uma cirurgia. Ô, Valor, ruim, né? A gente estava colocando... O Ale também colocou ele como uma das possibilidades aí de... Botou banco ontem. Não, de pulga atrás da orelha no desenvolver do campeonato do Pesolano. Como que você recebeu uma notícia dessa aí que já é um problema para o Pesolano? O futebol, os esportes assim de grandes contatos, né? De grandes contatos estão suscetíveis a isso, né? O Cruzeiro que já tem o goleiro Anderson no departamento médico por conta de uma lesão na costela, agora perde o Fernando Henrique, vai passar por cirurgia no menisco do joelho direito. A operação será realizada pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina. E ruim, né? Um jogador jovem e
O Cruzeiro brigou muito para ter esse atleta desde o ano passado. Deve estar super ansioso para voltar a disputar futebol no nível de competitividade, campeonatos, enfim. O próprio Mineiro, desprezado por tantos, ele devia estar muito afim de estar disponível agora nesse final de semana e vai passar por esse processo agora, desejar uma boa recuperação ao atleta. Ô Pio, exatamente isso que o Valor falou, né? Um atleta que o Cruzeiro insistiu tanto, a busca, ele também já queria vir para cá numa outra oportunidade e acaba acontecendo uma coisa dessa. Quanto que isso pesa para o atleta? E se você tem informação de quanto tempo seria a recuperação, pela sua experiência, pelo que você acompanha, esse tipo de lesão? Então, Elton, a gente espera que a recuperação seja rápida, né? Vocês já falaram bastante aí sobre o quanto é importante, ainda mais para um jogador jovem, tem que ter a cabeça no lugar, né? E o clube ter um departamento para fazer com que isso chegue para o atleta, para ele não ficar desesperado. Você vai voltar a jogar. Tem tudo isso psicológico que influencia bem. Agora, pelo que a gente sabe, uma lesão de menisco, hoje com a medicina avançada, não é como uma lesão de um rompimento, por exemplo, de um ligamento. Acredito que ele não vai ficar tanto tempo ou vai ficar um ano inteiro para se recuperar. Pode ser que ele volte até antes desse período aí de 6 meses, que todo mundo comenta. Ô Ale, você já tinha falado aqui nos Donos da Bola a respeito que em alguns momentos da carreira ele perdeu um pouco o foco. Uma lesão, nesse momento, ele vivendo a expectativa de um novo clube, da possibilidade de jogar o Campeonato Mineiro, quanto esse garoto vai ter que ter cabecinha no lugar, aquilo que você tanto pediu nessa situação que ele está vivendo. E você também conviveu muito com o atleta. Ele é muito bom jogador, cara. Todo mundo fala muito bem dele tecnicamente, mas a verdade é que o Grêmio perdeu a paciência com ele, deu algumas oportunidades. E aí o que acontece? Ele tem uma nova chance na vida dele, na carreira profissional, de vir para outro grande clube. E aí meio que dá uma zerada, né? Porque o cara chega no clube, por mais que o pessoal do Cruzeiro tenha as mesmas informações que eu, você começa do zero, né? E no Grêmio ele já estava no menos 20 com relação ao comportamento. Ele começa do zero. Então você tem um estímulo, você tem uma motivação, você tem um ânimo que é diferente. E como ele já tem o futebol, então realmente a coisa estava caminhando bem. E aí você dá uma brecada nisso, e aí é um exercício, aí, um obstáculo até para o foco dele que a gente tem falado tanto. Mas vamos ver se ele tem a cabecinha no lugar, porque aí ele volta mais forte e querendo fazer uma história positiva no Cruzeiro. Ô Thiago Fernandes, é claro, a gente não acompanha os treinamentos no dia a dia, mas ele, pelo que você conhece do futebol, ele brigaria para ser titular do Cruzeiro? Ou naquela lista que a gente colocou aqui ontem, você colocou ele já direto como reserva? Eu imaginava que seria reserva a princípio, porque eu gosto muito do Neto Moura, eu acho que o Alisson tem potencial para se tornar um bom titular desse time do Cruzeiro, e eu acho que nessa briga eles estarão à frente do Fernando Henrique, ou estariam à frente do Fernando Henrique. É um jogador interessante, um cara que tem qualidade. Não à toa, quando ele teve para vir no final do ano passado, a torcida do Grêmio brecou, foi praticamente quem brecou a saída dele naquele momento para o Cruzeiro. Então, eu lamento que isso aconteça, principalmente em início de temporada, nesse período de pré-temporada com os jogadores, porque é muito triste quando isso acontece. É a impossibilidade de praticar o que ele tanto gosta de fazer, que é jogar futebol. Então, eu lamento que esse tipo de situação aconteça, que ele tenha uma recuperação breve e possa voltar o mais rápido possível aos gramados. Olha só, a gente vai voltar sobre esse assunto de lesões pelo seguinte, o Atlético também está vivendo esse problema. Já tinha o Zarate e agora tem o Pavon. A gente vai falar mais sobre esse assunto, mas o HG tem um recadinho para você. Alô, para você que está sofrendo para pagar a prestação do financiamento. Você comprou um carro, uma moto, uma van ou um caminhão. Só que você nunca parou para fazer conta. O que você deu de entrada, pega o valor da prestação, multiplica pelo número de vezes, você vai tomar um susto. Parece que você está pagando 2 carros, 2 motos, 2 vans, 2 caminhões. E além disso, o banco não quer nem saber. Se você está com prestação em atraso, te tratam como um bandido. Mas calma que nós vamos te ajudar. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar para esse número aqui, 2566-2701. Quando você liga para cá,
Nossos consultores, primeira coisa, vão fazer uma revisão para saber se você está pagando juros abusivos. Vale para um contrato que você está pagando em vigência, vale para um contrato que você já pagou tendo quitado ou não. Se financiou, pagou 5, 10 prestações, vendeu o carro, as que você pagou, se juros abusivos estiverem ali, você vai receber até 80% de volta. Então não perde tempo não. Faça uma revisão. Lembrando que a consulta é de graça. Você vai ligar para esse número aqui ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, para ligar ou para falar no WhatsApp. É o mesmo número, 2566-2701. Aí você vai pedir para fazer uma consulta. Fez a consulta, identificou juros abusivos, aí a pontapé inicial para o processo e você pode receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. Estão te ligando aí. Falando de busca e apreensão, não vai entregar não. Fala com a gente que a gente te ajuda. O telefone está aqui. Agora, se você não tomar uma atitude, ninguém vai fazer por você. Aqui são telespectadores da Band que olha o saldo devedor e o valor de quitação. Isso pode acontecer com você, mas tem que ligar ou chamar no WhatsApp. 2566-2701, liga já! Fala rapaziada, intervalo nos Donos da Bola. Ó, o programa tá pegando fogo hoje, esse assunto do Campeonato Mineiro tá dando que falar. Eu tô recebendo muitas mensagens aqui, mais uma polêmica. Polêmica, Fabrição. Ah, isso foi boa. Tomei um susto aqui, achei que era o microfone, pô. Então, vou ler uns comentários da galera. Eu recebi até texto aqui. Galera revoltada, torcedor cruzeirense aqui. Pé da vida, né, que o Cruzeiro joga mais no Mineirão, na teoria, do que o Atlético tem mais alternativas e tal, tá saindo estádio novo aí, então o Cruzeirense tá meio preocupado com o futuro também. Eu vou ler os comentários aqui. Orlando Soares. Dizer que o show do cantor sertanejo é melhor que a semifinal do Mineiro pode até ser, tem gosto pra tudo, mas o Mineirão não é estádio de futebol. Rogério de Souza, estádio quando tem um campeonato independente ou liga, o que seja, a prioridade tem que ser o futebol, não shows. O Thiago Ferreira Furtado, o nome do local é Estádio Governador Magalhães Pinto e não Casa de Shows Governador Magalhães Pinto. Que isso? Esse é só... O Júlio Mandelli, só bobo paga pra ver o péssimo Gustavo Lima. Sobrou até pro Gustavo Lima aqui, pô. Não é péssimo, mas, né? É, tem quem gosta, Fabrição, exatamente. A música Na Hora de Amar não é do Marcelinho de Lima, é do Cleiton e Camargo. É do Cleiton e Camargo. É, aí eu não sei, eu sempre conheço. Ah lá, eu conheço o Gustavo Lima, pô. Essa eu confesso que eu não sei, Fabrição. Essa você me pegou demais, que essa eu não sei. Na hora de amar. Que é isso? Vem até zoado aqui, ó. O Marlon falou. Fala pro Thiago que um exemplo que faz a diferença os times virem no interior é que o Cruzeiro montou uma caravana e lotou em todas as cidades que passou. É, a torcida do Cruzeiro no interior é forte, fortíssimo. Do Atlético também. Renato Ferrão, se for para acabar com o estadual, que a CBF faça um calendário a ser disputado pelos times do interior durante todo o ano. Concordo, né? Mas acho que cabe muito debate nessa discussão aí. O Hélio falou sobre o Dodô aqui. Esse Dodô, todo time que vai só é reserva. Não dá pra considerar a opinião dele. Que isso? Vai até voltar pra TV depois dessa. Alô, meu povo, olha a Crona aqui. A Crona é show. Que a Crona é show, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Você vai levar a qualidade de tubos e conexões para dentro da sua casa, para a sua obra. Com os produtos da Crona não tem resserviço, mas não tem mesmo, porque eu garanto. Você vai fazer aí esgoto,
elétrica, hidráulica, tudo nós temos realmente soluções para você. A Crona é show, é tecnologia, é qualidade e você encontra em todos os lugares. Se o ponto de vendas que você compra, se você chegar e pedir Crona e disser não tem, então troca o ponto de vendas. Ou chama a Tambasa que a Tambasa leva. Chama a Tambasa que a Tambasa leva a Crona até vocês. A Crona é show de confiança, é show de qualidade, é certificada e você não tem resserviço. Isso é durável, isso tem qualidade, isso é show, isso é Crona na sua casa, na sua obra, na reforma e na construção. Olha só, o Zaratio já é um desfalque certo para o Atlético nesse início de temporada. Sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Pavon também foi parar no departamento médico. O atacante teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante o treinamento. Ele já está na fisioterapia, o Atlético começa esse tratamento, mais uma lesão. E aí, eu vou pedir para o Gabriel colocar agora aqui para a gente no telão algumas cornetadas já dos torcedores para essa situação que o Atlético está vivendo. Olha só, o pior é ter o atleticano vendo isso e achar que não é um trabalho mal feito e sim alguma magia do universo. Isso é treinamento revolucionário do Cudê? Já foi Zaratio, agora Pavon, melhor observar se vale a pena. Fumacinha nem machuca. O Cudê, vamos pegar um pouco mais leve, uai. Tá doido? Daqui a pouco tem que usar o sub-20. Olha só, o torcedor está associando as lesões ao treinamento do Cudê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí tudo é questão de treino, de jogo. A gente tem a fala, o Hever falou sobre isso. Vamos colocar aí o Hever, por favor? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? A gente tem buscado treinar forte em todos os aspectos. Infelizmente, o Christian sofreu uma lesão. Mas volto a dizer, a intensidade não tem nada a ver com o tipo de lesão. Então, para que isso fique bem claro que a gente perde uma peça muito importante, né? Mas a gente sabe que nós temos um elenco muito, muito forte, temos outras peças também que pode suprir essa ausência do Christian nesse período de recuperação. Então a gente está muito feliz com o trabalho, com essa intensidade. Christian é o Pavon, tá? Christian Pavon, que às vezes o jogador fala Christian, o torcedor fica, quem é o Christian? Christian Pavon. Ale Oliveira, eu jogo essa pra você. Você acha que pode ter relação, tem relação com a intensidade de treinamento e os jogadores sofrerem esse tipo de lesão? Uma foi muscular e a outra foi uma ruptura do ligamento do tornozelo e também teve uma fratura. Aí ruptura não tem nada a ver com o treinamento. Mas muscular pode ser uma carga mais forte, né? A gente sabe que o treinamento hoje é muito individualizado. Você tem um estudo minucioso de cada atleta, até para sentir até onde você pode ir ou não no treinamento. Pode ter. Eu não posso aqui precisar que foi, mas pode ter. O Pavon tem uma situação também que a gente tem que considerar. E por isso que, inclusive, eu ainda acredito no Pavon. Acho que o Pavon de 23 ele pode ser muito melhor do que a amostra que a gente teve em 22. O Pavon ficou muito tempo inativo. Aí tem a adaptação ao futebol brasileiro e ao país mesmo, né? Que tem gente que tem a adaptação mais rápida, outros não. Tem um time que estava completamente perdido, desarrumado, você não falava a mesma língua, os jogadores e a comissão. E aí, realmente, com todo esse contexto, ele não jogou nada. E mais, ele irritou os colegas, jogadores e a torcida. Porque ele virou um pega e chuta da Estrela. Da onde ele estava, ele chutava a bola no gol, não tocava para ninguém, não jogava coletivamente. Então, ele realmente foi muito mal. Mas levando em consideração esse combo, ele pode se recuperar. Sim. Então, agora ele já não está inativo, já começou a temporada com todo mundo, já conhece o futebol brasileiro, já está adaptado. O treinador também fala a mesma língua dele. Então, agora ele pode evoluir. Pode ser o Pavon que a gente viu. No Galo, até agora, também por isso, ele não jogou nada. Então, olha só, o curioso é que para esse início de temporada, as informações que eu vinha recebendo e também pelo que ele apresentou no jogo treino contra a equipe do Vila Nova, foi que o Pavon estava rendendo muito bem, estava se adaptando muito bem a esse novo momento, a primeira pré-temporada dele aqui no Brasil, e acaba acontecendo uma coisa dessa. Fatalidades, né, Valor? Ou você associa a questão da intensidade de treino? Eu não tenho condições, igual o Ale colocou, né? Pode ser.
E o Ale de muita felicidade quando diz, cada atleta tem ali o seu próprio limiar, né, físico. Então a preparação sabe até onde pode ir com cada jogador. E é do jogo, gente. O futebol, ele exige o máximo do corpo do atleta. Então vai acontecer fatalmente de alguma parte se lesionar, enfim, e não necessariamente isso está diretamente ligado aos métodos de trabalhos aplicados ali. Eu falo, mesmo que eu estivesse acompanhando os treinos, eu não tenho capacidade, eu não estudei para dizer se interfere ou não. Foi porque treinou muito intenso ontem ou antes de ontem. Enfim, acho que fica muito no campo da subjetividade. Eu vou dar um exemplo bem radical, que não é o caso, evidentemente, mas só para a gente entender. Tem um treinador que eu gosto bastante, tomava tudo que era produto. Não vou falar, mas ele falava o seguinte... Ele é chará do Palmeiras? Não vou falar. O que acontece é o seguinte, não tem aqueles dirigentes que vai enfiando o jogador no elenco, que o treinador não pediu? Sim. Aí daqui a pouco o treinador tem que dar o treino ali para 35, 37, tudo jogador do presidente, do diretor. Desculpa. Aí o treinador tem que aceitar esses caras. E aí só que ele começa a dar treino para alguns deles, treino de 3 horas, 3 horas e meia. E aí dá uma puxada, dá uma estourada. Acontece, isso acontece. É do dia a dia. Essa você tem que contar pelo menos em off, Carro. Essa é pesada. São as malandragens do... Já trabalhou aqui. Você falou que não vai contar quem que é, mas que ele... Toma a gela. Nossa. Você já tomou com ele? Muito. Depois você tem um bolão aqui. Ô, Eltinho, só uma situação, cara. Eu acho que para saber se teria ou não a ver com o treino nesse caso específico, seria necessário a gente ter acesso a todos os dados, aquele de secar. Aos dados de como o jogador estava se sentindo, do que ele vinha reclamando, se queixando, ou se ele vinha falando alguma coisa. Então, assim, às vezes não é nem no treino, né? Repouso, alimentação. Exato. Então, você teve uma lesão no rosto aí que a vida inteira. Foi na cirurgia. Tá. O parto da minha mãe. Essa foi difícil. Mas é complicada essa situação. Não, e a situação do Atlético continua complicada, né? Quem também se lesionou e está fora do jogo de sábado é o Mariano. O lateral sentiu um desconforto na panturrilha e não treinou nessa semana. Fica a pergunta aí, né? O Cudê, essa questão do Paulo Henrique, o Léo Simone, como que vai ser aí que vai montar esse Atlético no primeiro momento? Todo mundo aqui, no primeiro momento, colocou o Mariano como titular. Agora o Atlético pode improvisar na lateral ou dar a oportunidade para o Paulo Henrique fazer a sua estreia, né? Um jogador que veio aí... surgiu, de repente, era aquela situação, o Guga tá saindo, chegou o Paulo Henrique, o Guga acabou saindo mesmo, e agora pode ser ele o titular para essa primeira partida. Você sabe como o Mariano joga? Você sabe? Sim. O Cudê tá chegando agora, com certeza ele tem as informações e o Mariano foi o que mais atuou nas últimas temporadas pelo Atlético. O Paulo Henrique tá pronto para jogar? O Campeonato Mineiro também serve para isso. Né? O garoto, o Léo tá pronto para jogar? Se tiver, tem que testar. O Campeonato Mineiro vale um título importante, principalmente quando chega na final lá Cruzeiro e Atlético, ok. Mas o Campeonato Mineiro também serve para você testar jogadores, até porque o Atlético tem a Libertadores, que vai chegar aí daqui a pouco, uma competição importante também. E a gente até falou sobre isso um pouco, né? Não é só quem é melhor, Léo ou Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem que ser melhor na lateral do que o Léo. E o Léo seria improvisado, é um zagueiro. Só que aí o que acontece? Eu acho que ele vai levar em consideração o time que ele está montando. Se ele tem um meio campo menos marcador, menos pegador, é provável que ele queira alguém pelo lado direito, que fique mais. Que seria o Léo. Para recompor. Tal. Se ele tem um meio campo que ele dá uma segurança defensiva, aí pode ser que ele queira um cara que suba mais. E aí é o Paulo Henrique. Então, eu acho que não é só esse contra esse. Eu acho que tem todo o time que ele vai armar para deixar equilibrado. Mas, ô Valor, logo de cara, né, um time com um elenco tão forte, aí vem a vantagem de ter um elenco tão forte. Mas o Atlético já vai tendo baixas consideráveis. O Zaratio, você escalaria ele como titular do Atlético. Sim. O Mariano também. O Pavon, em algum momento aqui nas discussões, a gente pensou em montar um Atlético movimentado lá com linha de 3, com o Pavon, com o Paulinho, com o Hulk lá na frente. Já não conta com 3 jogadores. E principalmente acho que as laterais contam muito neste momento, né? Porque você tem uma indefinição ali do lado esquerdo, né? Bom, eu pelo menos penso assim, o Cudê já sabe o que vai fazer, evidentemente. E do lado direito, o Mariano é
ele é uma segurança no setor, né? Sim. Eu acho que se ele não é um cara que brilha todos os jogos É um feijão com arroz, por ali e muito bem feito. Muito bem feito, sem excesso de óleo nem sal. Eu penso assim. É o jogo do Mariano, né? Ô, Thiago, você ia falar, mas eu ia te fazer uma pergunta. Não, mas pode... é porque, pensando nessa disputa de posição, é uma obrigação do PH, como disse o Ale, ser melhor do que o Léo. Ele é da posição. O Léo é zagueiro. Mas, no lado esquerdo, eu acho que o improvisado joga mais do que o jogador de origem. Eu prefiro o Rubens ao Dodô. Então, assim, por mais que seja uma obrigação que ele já tá do mais Dodô, não né? Por mais que seja uma obrigação do Dodô. Não é nem uma O crítica Rubens já a você, tá mais não. jogado na lateral. É uma crítica muito maior ao Dodô do que ao seu comentário. Exato. O Dodô deveria ser melhor do que o Rubens, ele não consegue ser. Em momento algum, pra mim, ele é. O Dodô é um jogador razoável, até um reserva útil. Eu vim pra cá hoje, eu vim por aplicativo. E eu tava conversando com o motorista, ele falou, o Dodô tinha que voltar, tava escutando ali a rádio também, né? E ele falou, o Dodô tinha que voltar. Eu falei, mas o Dodô, pra mim, não é melhor do que o Rubens. O Rubens, pra mim, é superior ao Dodô hoje. E eu Thiago, escolheria o Rubens. E na lateral direita, eu não sei qual seria a situação. Mas olha só, essa questão é tão boa para se discutir, porque olha só, o Dodô, lateral esquerdo, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Santos, está no Atlético já há um bom tempo, né? Se coloca sempre com opiniões fortes, principalmente quando vai falar a respeito do Campeonato Mineiro. O ano passado fez 17 partidas ao longo da temporada, em um ano todo fez 17 partidas, que poderia aproveitar a oportunidade. E aí quando a gente vai discutir qual o time ideal do Atlético para esse início de competição, a gente coloca um improvisado e não coloca o Dodô. Lembrando que o Rubens é meio campo de origem, que pisa na área, que chega lá na frente. Esse sempre foi o Rubens que se destacou na base do Atlético. E agora, no momento, ele é mais lateral esquerdo que o Dodô. Eu acho que está bem dividida essa... Por que isso? Por que isso acontece, Ale? Acho que está bem dividido, né? Eu, pelo menos, prefiro o Dodô na lateral. Acho que é muito complicado um cara que sempre foi titular, né? Pelo menos na boa parte da carreira dele, e ele ser um reserva absoluto, assim, consolidado, né? O Dodô não dá para brigar com o Arana, né? O Arana era para ir para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, talvez até como titular. Então, talvez tenha esse aspecto, mas eu ainda acredito no Dodô, embora goste muito do futebol do Rubens. Acho que ele é um cara muito útil, né? Para o elenco, seja na lateral, seja no meio campo. Mas eu sou um dos caras que ainda acredito no Dodô com sequência, com confiança, coisa que ele não vai ter com o Arana no elenco, o Arana saudável, ele não vai ter isso. Então, mas não seria um momento para ele vibrar com o Campeonato Mineiro e abraçar essa chance e pegar agora esse jogo contra a Caldense e falar assim, vou arrebentar. É que vocês estão botando um carimbo nele com a opinião dele, que eu acho que ele pode dar, deve dar, inclusive. Sim, tem que dar. Na opinião dele, por exemplo, ele queria um calendário cheio, então ele ia ter os jogos também agora. Só que não ia ter os jogos do Campeonato Mineiro. Não, mas eu concordo com ele. A minha opinião em relação ao futebol dele, nada tem a ver com a opinião dele. O Elton não gosta da opinião, eu concordo com ele. Se não tivesse o Campeonato Mineiro, o Dodô, ele, na sugestão dele, teria o brasileiro para ele jogar. Exato. Eu tô com o Dodô nessa aí. Mas eu acho que a possibilidade dele pegar o Mineiro e criar raízes na lateral do Atlético... Mas ele tá querendo isso. Ele não tá querendo? Não, ele tá querendo. Vamos botar ele no Mineiro e vai falar, não vou aproveitar que é o Mineiro. Tem que aproveitar, né, Pio? Com certeza, é a oportunidade que ele tem. Eu concordo. Eu tô ficando até comigo, porque eu tô concordando muito com o Ale. Muito com o Ale? Então hoje o bicho pega. Mas então, o que acontece? Uma pequena Peppa Pig. Eu vejo o Dodô como um bom jogador. Ele não joga só como lateral. Se você quiser colocar o Dodô para jogar um pouco mais à frente, ele faz isso como já fez em outras etapas da carreira dele, em outros clubes. Agora, se fosse para escolher entre o Rubens e o Dodô, o titular, eu vou no que, se o Dodô estiver pronto, eu vou no cara que é o da posição. E o Rubens, eu também gosto do Rubens, é versátil, é um jogador importante, que inclusive bem trabalhado pode render uma boa grana pro Atlético. Mas se você tem um cara da posição, ele tá 100% fisicamente e tecnicamente, na minha opinião, você tem que usar o cara que é da posição. Eu penso que no íntimo, assim, do Dodô, ele deve ficar um pouco chateado quando ele perde a vaga para um improvisado. Claro. Mas é justo dizer também que ele tá perdendo pro campo, né, Elton? Porque o Rubens, ele chegou a esse status, não foi porque ele chama-se Rubens Albuquerque de Almeida. Ele ganhou a posição nos treinos e nos jogos competitivos. Eu acho, e aí é uma opinião minha, que se hoje o Atlético tivesse, por exemplo, uma Supercopa do Brasil pela frente, contra Flamengo ou Palmeiras,
num nível de competitividade que foi demonstrado no ano passado, eu acho que o Rubens estaria à frente do Dodô pelo que demonstrou. E também aí tem a característica. Eu concordo. E aí tem a característica do que o treinador quer para lateral. Por exemplo, na Copa do Mundo a gente viu Daniel Alves ou Militão. Quem é mais lateral? O Daniel é mais lateral. O que o Tite queria? Queria um marcador pelo lado do campo. Então tem isso. Eu acho que o que o treinador quer hoje são marcadores pelo lado. Porque a ideia dele inicial é formar um time do meio campo para frente que todo mundo participe. Mas nesse contexto, para mim, talvez seja melhor ter o Dodô. Tem um exemplo. Por mais que o Dodô seja tão lateral ofensivo, ele tem mais cacuete na marcação do que um meio-campista mas eu acho que quando ele foi criação, testado, que é o Rubens. O Rubens, eu acho que ele marcou bem, né? Nossa. É que ele, assim, um é meio-campista, meio atacante. O outro, da base, né? O outro é um lateral esquerdo. Talvez o lateral tenha mais qualidade na hora de marcar. Acho que depende da característica, não da pode posição, mudar de né? posição também. Ele estava na base, a base ele aprendeu, ele Sim, rodou. claro. Na base ele pode ter jogado como meia, mas o técnico pode puxar ele para lateral esquerda e ele virar um excelente lateral. Agora eu tenho um exemplo aqui, muitos vão se lembrar, é essa situação. Ou o cara não tem a confiança do treinador, que eu até acho que não é o que acontece, ou realmente ele não está em boas condições físicas. Em 2018, o Mano Menezes no Cruzeiro usou o Lucas Romero de lateral esquerdo e ele tinha o Marcelo Hermes disponível. Mas aí entrou a questão técnica, na minha opinião, ele preferiu colocar o Romero na esquerda do que usar o Marcelo Hermes. Boa, só dar um recadinho aqui, ó. Na Planalto Tintas você tem mais cor onde for. Tem muito mais cores. E cor transforma um lugar, ilumina ambientes e trazem bem-estar. Escolha entre as mais de 2.000 cores das tintas Coral na Planalto Tintas e leve alegria para o seu dia. E com a garantia Coral, se a cor e o acabamento não ficarem do jeito que você sonhou, a Coral troca a tinta para você, porque certeza mesmo, só a Coral na Planalto Tintas. Planalto Tintas é a maior revendedora das tintas Coral de Minas e é o melhor. Aqui você negocia diretamente com o dono. Acesse nosso site planaltotintas.com.br e escolha entre os mais de 40 endereços ou, se preferir, peça um orçamento pelo WhatsApp. Anote aí, ó, 31 9944 4295. Vou repetir, 31 99944 4295. Vem para Planalto Tintas. 3 minutos e 20 segundos. Anota aí, cobra. Fala, rapaziada, mais um intervalo nos Donos da Bola. Vou ler mais umas mensagens aqui, que esse assunto do Pavon também, a galera deu umas opiniões legais. E uma que eu mais gostei aqui, né? Não ia dar minha opinião, mas acabei dando minha opinião, já igual o Gabi sempre fala aqui no ponto. Pode dar opinião. Pode dar opinião. Então, o Abílio Barbosa, de Conselheiro Lafayette, um abraço a todo Conselheiro Lafayette, já fui lá várias vezes, amo aquela cidade lá, tamo junto, joguei bola lá uma vez, inclusive. Queria muito lembrar o time que eu joguei bola lá, pelo Valério Doce, inclusive, o gigantesco Valério Doce, na época que eu jogava na base. Mas joguei lá, muito legal a cidade. Um abraço para todo mundo de Conselheiro Lafayette. Ele falou, boa tarde, todo treinamento físico visa o melhor condicionamento físico do jogador e não o contrário. Contusões tipo essa do Pavon é pura fatalidade. Exatamente, eu concordo com a Abílio. E intensidade vai ter em todo treinamento. O Pesolano entrega intensidade e não teve uma lesão grave, tirando o Fernando Henrique, não teve uma grande lesão no Cruzeiro até agora. Então, normal, galera. Contusões acontecem no futebol. O Thiago Moreira falou sobre o Fernando Henrique. Mais um jogador bichado. Esse é o Cruzeiro 2023. Luta para não cair. Que isso? Thiagão, esse Thiagão aqui tá na corneta também, viu? Sobre o Campeonato Mineiro, tem mais mensagens legais e eu gosto muito dessa discussão. Eu vou trazer aqui, o Conrado de Matheus Leme. Um abraço para todo o Matheus Leme, inclusive, né? Eu acho que o Campeonato Mineiro devia ser feito no estilo Copa do Mundo, ser disputado todo em BH, usando Mineirão, Arena do Galo e Independência. Seria rápido e objetivo e ainda ia ter uma ótima logística. Cara, eu acho uma ideia que dá para debater, mas alguns times, sim, ele falou em levar os times do interior para a capital, né? E disputar lá.
Só que tem esse porém, os times do interior, alguns gostam de... Ainda tem alguns que gostam de jogar em casa, né? Porque a maioria, tem alguns aí, outros vendendo mando de campo. Mas, e o último comentário que eu vou ler aqui, o Paulo Cash. Faz uma pré-temporada tranquila. Começa os campeonatos em fevereiro, jogos só fim de semana. Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americano. No meio de semana até dezembro. Não sei se ele quis dizer sobre diminuir o estadual, eu acho que foi isso. As datas e aí os jogos só no fim de semana. Mas é isso, rapaziada. Amanhã a gente volta com mais intervalo. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Recadinho aqui para todo mundo, ó. Gente, vocês estão sabendo que BH vai ter praia, né? E vamos ter um parque aquático em Minas Gerais enorme. Está chegando o Aqua Beach, o maior parque aquático de Minas Gerais. O Aqua Beach fica a 5 minutos da cidade administrativa. O Aqua Beach está pertinho de ser inaugurado. Tem uma cota remida que dá direito a 50 anos sem pagar mensalidade. Esse recado vai para você que não viajou nessas férias e está aqui em BH para aproveitar e vá conhecer o maior complexo de lazer e turismo de Minas Gerais. Leva sua família para passear um dia agradável no Aqua Beach e conheça a maior praia artificial do Brasil. Manda um WhatsApp no 31 99406 8018 e agende sua visita no maior parque aquático de Minas. Siga no Instagram, aquabeach.oficial. Então procure lá, Aquabeach Oficial e vem com a gente. Escola Tatu de Merchan. Aí. O Tatu, lembra do Tatu? Lembro do Tatu. Ele abriu uma escola só de ensina a fazer merchan. O dele foi bem? Eu não tô lembrando. Pra mim o melhor. Foi o melhor pra até mim, hoje? Marcou a época, nunca mais voltou. Tá bom. Então os caras até encerraram a Você não tava aqui, mas foi um esses elogio? dias- Ele voltou? Esses dias você não tava aqui. Mas esses dias eu um camarada que era igualzinho o seu barriga. Igualzinho, careca, barbudo. Vem cobrar aluguel. Vem cobrar aluguel do seu barriga. Bora falar dos meninos da base do futebol brasileiro, que o sul-americano começa hoje e o Brasil enfrenta o Peru. Brasil e Peru, e tem cria da Toca, né? Tem cria do Galo também nesse time, mas da Toca diretamente tem 3 reforços lá. Coloca na tela aí as figuras pra gente aí, ó. Tá aí, Valu? É o Kaique da esquerda para direita, o Kaique, o Everton e o Stênio, né? O famoso mussarela. Quem é o Mussarela? O Stênio? O Stênio. Três grandes jogadores, e lembrando os jogadores também que o Savinho, que passou pelo Atlético, é cria do Atlético, também faz parte dessa seleção, e o Vitor Roque, que agora é do Atlético Paranaense, teve passagem pelo América e também pelo Cruzeiro. Mas hoje os 3 que o torcedor cruzeirense vai estar atento são esses aí, né, Valor? Valor? Da base do Cruzeiro. É? Ramon Menezes. O Ramon, jogou no Atlético também, grande Ramon. Valor, o que você pode esperar aí dessa seleção na Copa e principalmente desses jogadores? Você fica nessa expectativa de vê-los jogando com a camisa da seleção brasileira para render bem? Isso pode fazer diferença para eles na volta aqui ao futebol mineiro? Lembrando, o Everton já teve boas oportunidades, né, na zaga do Cruzeiro em 2021. 20 também? Foi 20. Não, 21 não. Foi 20. 2021. Foi 2021. Tá. É a temporada, né? 2021. O que você pode falar, Valor? O Kaique, principalmente, é um jogador que eu entendo hoje, assim, até por aquilo que o Cruzeiro tentou ir ao mercado, não conseguiu. Ele está em disputa, né, pela titularidade até com o Cipriano. Então, boa sorte aí para a seleção brasileira e para todos. Tá rolando os imagens jogos aí do jogo treino da Kaique jogou alguns seleção. jogos, né? Sim, ele foi muito bem naquele jogo contra o Vasco. O Cruzeiro ganhou de 3-0, entrou e deu conta do recado, né? E em contrapartida do Cipriano a gente esperava um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então por isso que eu falo. Ele hoje é um jogador que... Eu tava até conversando com... Desculpa, Valor. Não, perfeito. Tava conversando com uma pessoa esse aí ligada. É do Vitor Roque, ó. Não vai deixar eu falar. Não, Tiagão, pode Gostei, continuar eu gosto falando. Eu disso, tô cara. só chamando a atenção pro gol. Às vezes você quer comentar. Brincadeira, Tim.
Mas o Cipriano estava conversando com uma pessoa ligada a ele. Tava guardado. Ele tem treinado bem nesse início de temporada. E ele está bem animado com a temporada e com a possibilidade de jogar pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo mesmo. Vai pegar pré-temporada inteira, Ele né? acredita que essa pode ser a temporada dele no Cruzeiro. Potencial ele tem, né? Potencial ele tem. Ele, inclusive, quer ficar depois do contrato. Ô Pio, dessa turma do Cruzeiro que tá lá, desses 3 que a gente mostrou aqui no telão, tem algum que você tem uma expectativa mais alta? Olha, Mais alto eu não tenho nada, né? tá de sacanagem. Mas aqui, muita gente fala assim, o Kaique é o camisa 17, né? E o Everton camisa 14, o Stênio é o camisa 7, então ele vai ser o titular. Tem essa possibilidade mesmo. Eu queria ver bastante do Stênio, até porque o Stênio já teve uma oportunidade no exterior, ele aprendeu, ele mesmo falou com a gente. Falou. Não falou? Naquele dia que você tentou derrubar ele lá na nossa live. O Danielzinho que deu a dica. Aí ele falou que aprendeu bastante a parte tática, jogando lá nas divisões inferiores do Torino. Então eu queria ver bastante do Stênio, desse futebol dele que ele pode apresentar na seleção sub-20. Ô Pio, você acha que o Everton, ele entrou na zaga do Cruzeiro num momento muito ruim e que se ele tivesse tido oportunidades de uma forma mais lenta, mais pausada, ele hoje poderia ter firmado como o zagueiro titular da equipe do Cruzeiro? Porque ele surgiu muito bem. Eu lembro em um clássico contra o Atlético, o Cruzeiro até venceu com o gol do Ayrton, 2020. no Mineirão, 2020. Sim. E ele foi o zagueiro titular. Naquela oportunidade, marcou o Hulk. Sim. Tô errado? Não, muita gente foi jogado na fogueira, né? Uhum. No Cruzeiro de 2020. Caiu em 2019, 2020. O Cruzeiro teve que se remontar de uma forma completamente aleatória e bagunçada, porque não tinha dinheiro, tiveram que usar muitos os garotos da base. E aí o Everton subiu, mas não estava pronto. Todos os treinadores que passaram, inclusive o próprio Everton, já disse isso. Eu subi, eu não estava 100% pronto. Agora, um jogador que tem mais experiência, tem mais rodagem, ele sempre convocado para seleções de base. Então, ele está galgando o seu espaço. Acredito que nessa temporada, quem sabe, poderia ter mais espaço no Cruzeiro até para fazer essa transição. Valu, é um garoto para a gente ficar atento, esse defensor que é o Everton? Sim, já mostrou muita qualidade, por exemplo, na saída de bola, né? Mas até por ter sido queimadas as etapas da sua estreia no profissional, tenho certeza que o Paulo Pessolano, juntamente com a comissão técnica, vão ter todo o cuidado, porque jogador que vai visitando a seleção em categorias de base, eu acho que merece um olhar diferente de qualquer equipe que seja. Ô, Thiago, o ataque titular é Vitor Roque e Hendricks. Isso. Dá trabalho isso? Pra mim, 2 dos mais promissores que nós temos aqui agora no Brasil. Talvez os 2 mais promissores em relação ao ataque que nós temos no futebol brasileiro hoje. Gosto muito dos 2. Olha, ataque caro, hein? Cara. Cara. Um tem muito. Fez a conta os dois aí tinham multa de rapidinho? 60 milhões de euros. Um foi pela mais do que a multa, 72 milhões de euros na negociação total. E o outro, o Atlético Paranaense diz que só aceita liberá-lo por 60 milhões de euros. Que é o PSG que tá batendo na porta. PSG, Barcelona, Chelsea, tem muita gente interessada. Isso aí vai dar um trabalho. Ano novo, casa nova, né? O Gabs aí põe na tela pra gente aí as imagens da nova Toca da Raposa. Aí, Pio, ó. Você que conheceu lá antes, ficou bem diferente, né? Eu fiquei dando uma viajada ali. Porque o hotel, aquela parte do hotel, não é? Eles transformaram ali, deram uma linearizada, digamos assim, nos setores, porque antes tinha muitas salas, né? Então você tinha a sala da diretoria, você tinha a sala daquilo, sala disso, agora não. Ficou mais clean, né? Sim, achei mais clean. E você colocou todo mundo para trabalhar no mesmo plano, a sede foi pra lá, né? Foi todo mundo para lá. Administrativo, porque o prédio mesmo, que era a sede do Cruzeiro, foi alugado para um supermercado, para a rede de supermercado. Então, ficou bem bacana. Essas imagens vazaram aí nos últimos dias, tomaram conta dos grupos aí no WhatsApp e mostrou uma Toca da Raposa completamente diferente. Isso é interessante, ver uma modernização do CT que realmente precisava. Se o Cruzeiro estava preparando alguma surpresa, já teve um aí que já soltou, já não vai ser surpresa nenhuma, né? Que filha da mãe, hein? Se o clube tá preparando surpresa, é o da história das camisas, né? O cara mostrou até o banheiro. Mostrou tudo, cara. Mostraram o banheiro, mostraram tudo. E esse plano assim, né, que todo mundo vê todo mundo, é justamente pro cara não ficar distraído no computador. Thiago Fernandes, na época do UOL, muita besteira ali, né? Você tá ligado, né? Tô ligado, sempre tô ligado. E amanhã sempre tem mais resenha e o Ale conta sobre essa aí do Thiago Fernandes. Então vem com a gente amanhã, a gente volta. Beijão, Pio! Valeu, até mais. Abração enorme pra você, Pio. Obrigado. Tamo junto. Isso é enorme também.